meus irmãos e minhas irmãs que acompanham as reflexões do grupo São Jerônimo, Paz e Bem. O evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 6, versículos 7 ao 15. Esse texto faz parte do grande Sermão da Montanha, que em Mateus ocupa 3 capítulos. No início do capítulo 6, Jesus ensina como nós devemos praticar a nossa justiça. E Jesus indica 3 relações. A primeira é a minha relação com o outro, através da prática da esmola, da caridade. Isso deve ser feito de forma gratuita e no silêncio de cada dia. Hoje nós veremos a segunda relação, que é a nossa relação com Deus. E a terceira relação é a nossa relação conosco mesmo. Como praticar o jejum, o cultivo pessoal. Todas elas, Jesus pede que sejam em silêncio, e que não sejam para sermos vistos, mas sermos vistos unicamente por Deus. Então, hoje nós vamos nos concentrar na segunda relação, que é a nossa relação com Deus e a nossa oração. Jesus pede que quando nós fazemos as nossas orações, não multipliquemos as palavras. Não é pelo número de palavras que nós seremos ouvidos por Deus, pelo número de gritos e aleluias, mas justamente pela sinceridade da nossa oração, que deve ser simples, como um menino que se dirige aos seus pais. Então Jesus nos ensina o Pai Nosso. E o Pai Nosso, ele está dividido em 7 petições. São 7 pedidos que Jesus pede para nós fazermos. Os 3 primeiros são em relação a Deus, nós e Deus, e o quarto é a nossa vida, o essencial, que é o pão de cada dia. E depois mais 3 pedidos. O evangelho que Jesus ensina, o Pai Nosso, inicia justamente com a nossa relação com Deus. E Jesus chama a Deus de Pai, Pai Nosso. Se ele chama a Deus de Pai, e nós também podemos chamá-lo, é porque nós somos filhos e ele é o nosso Pai. Então, nós nos dirigimos a Deus de forma tão simples. Jesus deve ter pronunciado o termo Abá. Abá é justamente paizinho. Era assim que as crianças, os meninos, se dirigiam ao Pai, com aquela confiança que tinham diante dele. Por quê? Porque sabiam que eram filhos. Então, Jesus também nos ensina essa forma tão bonita que nós podemos traduzir, de fato, paizinho querido. Ou então, como os nossos irmãos nordestinos preferem chamar, painho. Esse é nosso Deus e esse é o nosso Pai. Jesus, então, nos ensina os 3 pedidos que nós devemos fazer a Deus. Primeiro, que o nome de Deus seja santificado. O nome de Deus seja santificado. Justamente porque o nome de Deus é santo, mas nós podemos profaná-lo. Na época de Jesus havia muita profanação do nome de Deus, o uso em vão do nome de Deus. Mas hoje também continua da mesma forma. Quantas pessoas utilizam o nome de Deus em vão? E Jesus nos ensina que não é pela quantidade de vezes que nós nos referimos a Deus que somos ouvidos, não é porque nós colocamos Deus acima de tudo que Deus nos atenderá, mas justamente nós santificamos o nome de Deus se na nossa vida, se em nossas ações e nossos projetos sejam de acordo com a vontade de Deus. O segundo pedido de Jesus é para que venha o reino de Deus. O reino de Deus era o projeto anunciado por Jesus. Jesus nunca diz explicitamente o que é o reino de Deus. Jesus faz comparações através de parábolas e através de outros ensinamentos. O reino de Deus é uma utopia, mas é também uma realidade que pode acontecer. O reino de Deus é a restauração das relações rompidas. O reino de Deus é uma sociedade justa, fraterna, igualitária. O reino de Deus é onde se eliminam todas as formas de injustiça. O reino de Deus é uma fraternidade onde nós devemos viver como irmãos.
Por isso, se nós chamamos a Deus de Pai, nós também devemos viver como irmãos, como filhos do mesmo Deus. Terceiro pedido de Jesus é para que seja feita a sua vontade. No céu, a vontade de Deus já está sendo realizada. No entanto, é aqui nessa terra, onde nós somos imagem e semelhança de Deus, aonde Jesus se encarnou, é que a vontade de Deus precisa ser realizada. Não com tipo de projetos como muitos de nós, onde se desrespeita a vida dos outros, onde a natureza é destruída, onde se fazem projetos unicamente para que algumas empresas multinacionais grandes acumulam cada vez mais. Mesmo num período tão difícil como esse da pandemia, os ricos ficaram mais ricos e os pobres mais pobres. Esta não é a vontade de Deus. Depois, Jesus se dirige a Deus pedindo algo que é essencial na nossa vida. Dai-nos o pão de cada dia. Na época de Jesus, os pobres às vezes tinham unicamente o pão como alimento. E muitas pessoas talvez nem isso não tinham. Assim como hoje também, tantos irmãos nossos não têm o pão de cada dia. Com certeza, Jesus está se referindo aqui também à caminhada pelo deserto. Lá também houve fome. E Deus deu ao povo o maná, o pão descido dos céus. Portanto, Jesus sonha para que haja o pão de cada dia, o pão partilhado, o pão em todas as mesas. Depois, Jesus pede que nós devemos solicitar a Deus, implorar quase a Deus, que Ele nos dê o seu perdão. O perdão restaura feridas rompidas. O perdão restaura as relações entre nós, que somos irmãos, que somos filhos de Deus, que acontecem através do pecado. E Jesus nos dá também uma condição. Como que nós queremos que Deus nos perdoa? Da mesma forma como nós perdoamos aos nossos irmãos, que também nos ofenderam. Portanto, perdoar é restaurar as relações maldosas, pecaminosas que acontecem no meio de nós, que rompem a fraternidade humana. Depois, Jesus pede a Deus que nos livre das tentações. As tentações aconteceram também para Jesus. Jesus também foi tentado, inclusive na questão do pão. O diabo queria que Jesus transformasse pedras em pão. Jesus diz que não é assim que nós devemos resolver a fome no mundo, mas justamente através da partilha, da multiplicação. Hoje, no mundo em que nós vivemos, são tantas as formas de tentação, de projetos enganosos, de fake news. Quantas tentações nós recebemos a todo dia. Por isso, nós pedimos a Deus que nos livre de todas essas tentações que nós somos expostos. O último pedido de Jesus é para que nós sejamos livrados do mal. Que Deus nos livre do mal, do maligno, que acontece também tanto nas nossas vidas, no dia a dia, que nós podemos enfrentá-lo. Livra-nos, Senhor, do mal. Livra-nos do mal da doença, do mal da injustiça, do mal de nós ferirmos o próprio irmão com nossos pecados, com as injustiças. Livrai-nos, Senhor, do mal. E por fim, a oração de Jesus é concluída com o Amém. Amém significa assim seja. É isso que eu quero, é isso que eu espero, é isso que eu me comprometo a viver na minha vida. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, a oração simples e ao mesmo tempo tão profunda que Jesus nos ensina é a oração que nós também rezamos a cada dia. Nós somos filhos de Deus e Ele é o Pai nosso. E nós somos todos irmãos porque somos filhos do mesmo Pai. Portanto, o chamado de Deus é isso. No silêncio da nossa oração, que só Deus entende, vivamos como irmãos. Restauremos a fraternidade rompida, sonhamos com um reino onde todos possam viver como irmãos, numa sociedade livre, fraterna, justa e igualitária. A todos e a todas vocês,
paz e bem, Shalom.